Fala People, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do People Talks, patrocínio da People Pro e do CIO 7 Cidades. Hoje teremos um tema muito relevante que é o perrengue da IA. Nós teremos aqui o sucesso da IA, o que não foi sucesso, com duas pessoas fantásticas, de empresas fantásticas, e teremos a moderadora, a Neiva, que vai fazer aqui o podcast hoje. Ela já participou do primeiro aqui que nós tivemos, o primeiro episódio, e estará agora falando. Não deixe de inscrever nos nossos canais. E eu já volto. Olá, pessoal. Boa noite. Depois da apresentação do Renato aqui com a Boa gente. noite. É um prazer estar com vocês e vou pedir para vocês começarem a se apresentar. A gente vai falar um pouco sobre os bastidores da IA, né? O que acontece na cozinha, os perrengues aqui que o Enachev contou. E eu vou começar pelo Robson. Robson, vou pedir para você se apresentar e contar um pouco de ti. Obrigado. Primeiramente, prazer pelo convite, por estar aqui. Eu sou o Robson Mendonça, eu estou na área de tecnologia aí quase 30 anos, então desde os meus 17 para 18 anos venho atuando com tecnologia, passei por tudo quanto é experiência em tecnologia, suporte, redes, desenvolvimento, gestão e nos últimos aproximadamente 10 anos aí venho atuando na área de dados e hoje eu estou como diretor de plataforma de dados IA no Grupo Boticário. Sensacional, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado. E você, Will, como é que você se apresenta aqui pra gente? Bom, eu sou o William Bueno, Will, trabalho na Vivo, sou gerente de produtos e de IA, né? Produtos de IA. Então, o nosso objetivo lá é sempre tentar resolver problemas com o uso de IA. Diferente do Robson, venho de negócios, né? Então, eu circulei ali na Vivo pelas diversas áreas de marketing, áreas de planejamento, áreas de atendimento ao cliente. E aí, em um determinado momento, fiz uma transição para a área de inteligência artificial, ainda como responsável por crescer um canal, né, um canal de atendimento, e lá dentro fiz ali uma transição mesmo para a área de produtos. Então hoje a gente desenvolve produtos de tecnologia ali usando IA, né? Eu acho que o grande ponto, né, de vir de negócios é você conseguir ali fazer uma boa conexão entre as duas áreas, né, entre a área técnica, que eu consigo também fazendo pós-graduação e tal, circular nessa área, e ao mesmo tempo saber ali entender a fundo a dor do negócio, né? Pô, legal. E como a proposta do nosso People Talks ela é disruptiva, né? A gente vai falar um pouco aqui da cozinha, né? A gente vai falar ali do que está por trás do IA, né? E estou super bem acompanhada por duas feras aqui, né? E começando nesse conceito do que acontece ali no background do IA, né? O que você acha que é mais relevante, mais importante, mais crítico, Robson? Qual que é a tua visão sobre isso? Aquilo que ninguém fala. Aquilo que ninguém fala. Eu acho que a gente tem todo esse glamour, né, de IA, que está no auge agora. Mas eu acho que assim, o mais crítico, primeiramente, é você aplicar a IA para aquilo que faz sentido, né? Eu vejo muitas frentes, muitas empresas ou mesmo áreas numa corrida pela utilização de IA, pela utilização de Generative AI, mas sem um propósito, sem um problema específico para ser resolvido, né? Então, eu acho que o mais crítico é isso, não é usar a tecnologia por tecnologia, mas sim usar ela como um aliado para gerar valor, para resolver problemas, né? E o que eu vejo nos bastidores, a maior dificuldade que eu vejo é a organização e a qualidade dos dados, né? Como você coletar, organizar, governar isso de uma forma adequada, olhando para questões de ética, olhando para questões de privacidade. Então, até se chegar num resultado bom lá no final, há um trabalho árduo nos bastidores que geralmente não aparece, né? Interessante, né? Existem inúmeros podcasts e outros materiais disponíveis na internet que falam
sobre a IA, mas como a gente usa, o que se deve fazer, como se deve pesquisar, mas ninguém traz essa ótica, né? E você, Will, qual que é o teu pensamento sobre essa cozinha aí que ninguém entra? Eu acho que pegando um pouco do que o Robson falou, assim, é separar o hype do que efetivamente a IA vai conseguir fazer. E eu vejo que tem muita gente entrando efetivamente por conta do hype e tentando ver o que consegue dentro disso. E é uma tecnologia ainda que é cara, né? Você está falando de GPU, você está falando de cloud providers tipo Microsoft, Google, a própria OpenAI custa caro dependendo do caso de uso que você está fazendo. Então, dependendo de como você entra, é algo que não vai parar de pé, financeiramente falando. Pode até ter uma resolução boa, mas não vai fazer sentido. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E eu concordo muito com a questão dos dados. Eu acho que você tem que entender, a IA generativa por si só, ela é muito boa para criar textos, para criar conteúdos, mas quando você fala de hiperpersonalização, atendimento ao cliente, você tem que dar contexto para ela. Você tem que dizer para ela, primeiro, o que ela vai fazer e precisa dar essas informações do cliente. E são dados que precisam ser trabalhados. Muitas vezes você está usando procedimentos, por exemplo, textos ali de como atender o cliente, né? Às vezes esses procedimentos não estão bem redigidos e isso prejudica ali o entendimento da IA. Então, acho que a questão dos dados, seja da forma que for, dados relacionais ou dados não estruturados, é muito importante. E eu ia acrescentar um outro ponto, que é o quão bem estruturado está essa demanda, né? Às vezes a gente que está do lado técnico, né, que vai ali desenvolver, muitas vezes a gente tem dificuldade de extrair da área que está demandando, né? Pegando, por exemplo, o meu caso, né, que eu absorvo ali as necessidades da empresa, de entender muito o que aquela pessoa, o que aquela área quer, né? Qual é a dor daquela área. Muitas vezes a gente vê uma dificuldade grande de como eles se estruturam e como eles trazem essa dor para a gente resolver. Muitas vezes a gente tem que ir lá junto e, inclusive, escrever o processo atual para aí sim tentar propor um processo que use a IA, né? Então, acho que esse é o ponto que talvez seja um ponto difícil, porque a gente acaba gastando mais tempo e muitas vezes, se você não aprofunda, você acaba desenvolvendo uma solução que talvez não atenda na totalidade ali a necessidade daquela área, né? Interessante. Pegando um pouco gancho nisso que você trouxe, fico aqui imaginando a questão da qualidade dos dados e do quanto isso é real, né? Tem um pouco ali do script, que você falou que ele pode ter sido escrito numa época mais passada, onde a realidade era diferente do que a realidade que a gente tem hoje, e que talvez você precise, de fato, aprofundar ali no negócio para poder entender a necessidade de quem está te demandando o pedido, né? Para poder ajustar em cima da boa prática da IA, né? E certamente as pessoas já leram, eu já li, que os dados eles são considerados ali como se fosse o novo petróleo, né? Quem tem acesso à informação, quem tem bases de dados sólidas, data hubs muito sólidos, conseguem desenvolver modelos que são mais produtivos. E o que você acha disso, né? Comenta um pouco para mim, Robson, se faz sentido e se você vê essa relação realmente de que a gente de fato precisa governar essa qualidade de informações lá. Sim, eu acho que tem um ponto importante, né? A gente tem que separar um pouco o que sai sobre Generative AI e aplicativos para uso geral, né? Que fora do uso empresarial. Eu acho que ali tem um contexto muito mais amplo e que não há tanto esse cuidado ou essa necessidade da qualidade de dados. Por quê? Porque é um escopo muito amplo, muito aberto. Então, quando a gente abre um ChatGPT, um Google Gemini, ele está treinado ali com os dados todos que estão na internet e tomando alguns cuidados, é lógico, quanto a sensibilidade da resposta que pode voltar ali para o usuário, né? Mas quando a gente fala do uso de IA para dentro de uma empresa, aí a gente entra em cenários muito mais
que se requer muito mais um escopo, né, do que roda dentro daquela empresa, se requer muito mais você treinar e treinar o que existe ali dentro dos seus processos, da sua base de conhecimento. E aí é que entra o grande X da questão, né? Porque eu vejo que hoje a gente avançou bastante, eu vejo que tem muitas empresas que estão bem estruturadas nisso, né, que vieram desde a época do Data Warehouse, passaram pelo Lake, a Lake House, enfim. Algumas já estão, né, se aventurando na arquitetura de Data Mesh também, mas quando a gente vai fazer o uso para cases específicos, geralmente a gente consegue fazer algo acelerado e entregar valor rápido. Porém, quando você precisa conectar esse case com todo o ecossistema que envolve os sistemas dentro da empresa, as bases de dados, aí é que começa a ter o maior problema. Por quê? Porque muitas vezes você vai falar de um aspecto de um cliente, vou dar um exemplo, você vai implementar um sistema de atendimento através de IA generativa dentro da empresa. Você precisa ter todos os contextos ali conectados para que aquele motor possa fazer essa consulta desses dados e trazer as respostas, trazer o que ele tem que trazer de retorno para o cliente de forma que faça sentido, né? E aí entra toda essa organização dos dados, né? E muitas vezes você se depara, como o Will comentou, com sistemas antigos que não têm sequer a modelagem adequada para que esses dados possam ser consumidos e muito menos documentação. E na minha visão, sempre que a gente fala da qualidade do dado, o ciclo, quando a gente fala de qualidade de dado, não é só lá quando a gente está no contexto analítico ou no contexto de IA. Essa qualidade ela tem que nascer lá onde o dado nasce, lá no formulário que eu estou adquirindo os dados do meu cliente, que eu estou adquirindo dados de pedidos, né, tendo validações adequadas, para que ele venha se estruturando, que a gente possa catalogar esses dados, ter uma linhagem adequada e para que ele seja rico para esses sistemas, esses modelos de IA que são criados, né? Então, eu vejo que a parte de qualidade de dados, ela é muito importante, mas que tem muito para evoluir ainda dentro da maioria das empresas, sabe? E aí eu vou mudar um pouco o foco para ti, Will, mas em tudo isso que o Robson trouxe, compartilhou com a gente, como é que você vê a IA no mundo real? Como é que a gente consegue conectar? A gente consegue conectar para todos os negócios, por exemplo? É todo mundo que consegue usar IA adequadamente? Né? Como é que a gente atende isso? Qual que é a tua visão sobre o dia a dia da IA? Eu acho que tem alguns negócios que ela é mais acessível e talvez alguns outros nem tanto, né? Então, eu acho que, por exemplo, trazendo um pouco para minha realidade, né? Então, a gente, no fim, tem um call center enorme para atender clientes, né? A gente está num processo contínuo de digitalização, de evoluir um aplicativo para que o cliente tente ali se resolver, né, por esse aplicativo. A gente tem a Aura, que é o chatbot da Vivo, e que a gente consegue ali também ter uma série de intenções, né, que o próprio cliente, casos de uso, né, que o cliente consiga resolver, mas ainda assim a gente tem aí um call center representativo, né, recebendo chamadas e atendendo o cliente todo dia. E nesse caso, assim, você tem ali uma infinidade de operadores de call center, um turnover que não é baixo, né? Então, assim, você tem uma rotatividade alta de pessoas, então você tem uma necessidade alta de treinamento. Então, para um caso como esse, você ali tendo um RAG, né? Um simples RAG, em que você coloca ali todos os procedimentos que já estão escritos e que você já tem ali áreas que atualizam esse conteúdo, né? Mudou o procedimento, mudou o sistema, atualiza ali a forma como o atendente deve proceder. Você simplesmente conecta, né, essa fonte de conteúdo a esse RAG e disponibiliza isso ali no front, né, na posição do operador, né?
em um sistema que já é o sistema que ele usa, né, o RP ali, o CRM que ele já usa, você reduz muito o tempo de atendimento, né? Então isso é quase que no-brainer, assim, você consegue efetivamente comprovar, né, o benefício que a IA está trazendo, principalmente para operadores novos, né? Ele chega, tem dúvida, então, ao invés dele perguntar para o atendente mais experiente ou para o supervisor, enquanto o cliente está lá em hold, né, esperando, ele já consegue fazer uma pergunta ali e já receber uma resposta sumarizada. Então, acho que para essas situações massivas, né, em que a gente está lidando com textos, acho que para o mercado, para o campo jurídico, né, em que você está falando tem muito contrato, muito documento, muito texto, eu acho que isso aí funciona, né? Quando você começa a talvez tentar fazer com que a IA generativa comece a fazer contas, comece a fazer recomendações, né? E aí começa a tentar substituir, por exemplo, o machine learning, ou tentar substituir algumas outras aplicações mais lógicas, né? Aí eu já acho que não vale a pena. Acho que ela ainda não está, acho que suficientemente robusta sozinha para, por exemplo, substituir algo mais antigo, né? O que está funcionando, que está ali trazendo resultado, né? Então, para essas indústrias, eu ainda acho que tenho dúvidas, e também pela viabilidade financeira. Então, assim, dependendo do uso, né? Se, por exemplo, você tem uma necessidade, você vai gastar um prompt muito grande, muitos tokens, muitos requests. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um volume alto, mas ainda assim, pelo custo, pela quantidade de gasto que a gente tem com o call center, ainda assim vale a pena. Mas dependendo da situação, né? Por exemplo, usar um agente, que é uma discussão atual, né? Usar o agente para, de repente, fazer o papel de um RPA. Muitas vezes não vale a pena, porque talvez ali você, com alguns ifs no código, algumas customizações ali dentro do código, você já resolve parte daquele problema, né? Você tem um investimento para desenvolver uma API, alguma coisa assim, desculpa, mas ainda assim você consegue otimizar. Um agente, cada request você está mandando token para caramba, você está fazendo prompt, e aí financeiramente talvez não valha a pena. Um chatbot, por exemplo, talvez pelo volume que ele tenha, muitas vezes uma IA generativa ali te gaste mais token, mas na verdade você tem que dar a mesma resposta para o cliente, né? Ele quer um PDF ali da conta dele, um saldo, não precisa ter uma resposta fluida, muitas vezes para determinadas situações, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que separar bem o que dá para fazer e o que ela efetivamente vai ajudar, do que a gente talvez ali ainda financeiramente não vale a pena para algumas situações e indústrias, né? Interessante. E aí, fiquei aqui observando, e na sua fala você trouxe uma questão voltada à adoção, né? Quem que manda na IA, né? Como é que é a cultura organizacional, tanto do Boticário como na Vivo, para determinar que determinada área vai ter um processo de adoção de IA, né? E que ela está melhor preparada para receber essa entrada, né? Vocês veem que isso é uma mentalidade da companhia, de repente é o time ali que está procurando, que quer trabalhar, que quer desenvolver, engajamento da liderança, né, que está apoiando ali, fazendo os investimentos necessários e trazendo a visão ali do quanto isso é importante para alavancar negócio, acelerar. Então, quero que vocês comentem um pouco sobre isso. E aí, Robson, o que você acha? Eu acho que assim, a gente não pode generalizar e falar que, poxa, isso tem que nascer com tecnologia, isso tem que nascer da autogestão. Eu acho que cada empresa tem o seu nível ali de maturidade, o seu nível, sua capacidade de investimento, né? Mas o que eu vejo é um movimento muito forte, né, dos profissionais de tecnologia, que por natureza gostam de adotar, né, as tecnologias novas que estão surgindo. Quando a gente fala de AI, a gente não está falando de nada novo, né? Generative AI que é mais recente. E eu acho que o que você comentou é importante.
há empresas que têm essa visão de estar na vanguarda, né? De entender o que a tecnologia nova que está chegando pode propiciar e que problemas elas podem resolver, né? E a minha visão é que a empresa que vem só com a visão de tecnologia, eu quero colocar a tecnologia porque eu quero me posicionar, que eu utilizo IA, está no caminho errado. Da mesma forma que se a gente vem com um top-down, fala, vamos usar IA, sem saber que problemas que a gente quer resolver, também está no caminho errado. Então, até colocando o IA de lado, eu acho que assim, IA, generative IA, estamos falando de tecnologia, e assim como toda tecnologia, ela tem que ser aliada do negócio. E o mais difícil é justamente isso, as empresas terem essa percepção de que é um investimento onde faz sentido para gerar retorno ou para resolver problemas. Então, quando o alto escalão da empresa tem essa mentalidade de apoiar e o time de tecnologia também tem essa visão de que, olha, eu não vou usar a melhor tecnologia do mundo, eu vou usar a tecnologia adequada para resolver determinado problema. Então, como o Will comentou, há casos que a gente não precisa de usar a IA, está muito lá para trás. Você precisa organizar o dado, criar um dash bacana para a pessoa conseguir entender o que é o negócio dela, que processo que onde acesso à informação. Exato, né? Com acesso à informação. Tem outras que já estão em estágios mais avançados, tem vários modelos de inteligência artificial sendo utilizados, e tem outras que já estão utilizando, de fato, o Generative AI. Então, eu acho que não tem uma resposta de quem é o dono. Eu acho que a melhor resposta aqui seria, o ideal é que esse dono seja o consenso entre o negócio e a tecnologia para resolver problema e para gerar valor. Porque se a corda vai para um lado ou para o outro, quem sai perdendo é a empresa, sabe? Interessante. E você, Will? Eu acho que cultura é fundamental. Assim, para mim, IA, dados e cultura, porque essas coisas elas têm que caminhar juntos, né? IA sem dados organizados ali, ela não vai funcionar. E também a IA com dados e sem a cultura também eu acho que não vai evoluir bem, né? Acho que agregando aqui no ponto do Robson, uma das coisas que a gente vê ali e que a gente faz muito ali dentro da Vivo, né? É explicar para as pessoas que estão usando hoje lá como funciona o modelo de IA generativo, né? Como fazer bons prompts. Porque normalmente o que acontece é a pessoa confundir, né, aquele campo que ela escreve com o motor de busca do Google. Então ela simplesmente coloca uma palavra-chave e ela espera que, assim como aparece no Google lá, apareça aquilo que ela quer, né? E a partir dali ela toma a decisão dela, né? Para buscar, para ler, né? E quando a gente está falando de prompts é totalmente diferente. A gente tem que dar mais contexto para que você tenha mais precisão na sua resposta. Então, no fim, é um aculturamento de que, olha, você deixa de buscar, porque, por exemplo, de novo, trazendo o caso do call center, a pessoa fazia uma busca num portal. Então, ela colocava lá uma palavra-chave e aparecia lá uma série de conteúdos e ela escolheu dela. Então, você deixa de fazer isso e você passa a detalhar o seu problema ali, ou a sua necessidade, para que você tenha mais precisão na resposta. E isso é um trabalho que você tem que fazer o tempo todo, explicando para todas as pessoas, principalmente quem não está tão ligada no dia a dia técnico, né, e que não está tão perto ali dos modelos, de como eles estão sendo desenvolvidos. Você tem que estar o tempo todo. É um trabalho que a gente, como IA, lá na Vivo faz, né, de circular nas áreas, nas reuniões de diretoria, de fazer apresentações, de mostrar como os modelos são, de trazer atualizações. Olha, esse modelo aqui já comporta áudio, já comporta vídeo, esse aqui não. Essa é a diferença. Então, a questão dos dados, né? As pessoas, até, por exemplo, o GPT-3, né? Elas achavam que podia fazer uma busca no Google, mas tinha dados até 2021, então você tinha que contar essa história. Então, esse trabalho é fundamental, porque senão é o que o Robson falou. Você tem ali um sponsor lá em cima, você tem uma área de tecnologia engajada,
Mas se você não tem um usuário que está efetivamente fazendo bom uso, né, e trazendo o resultado esperado, né, porque no fim está lá na ponta a questão, você não consegue avançar, né? Então acho que cultura para mim acho que é um ponto chave e sem ela a gente não consegue evoluir. Criando esse link que você trouxe aqui do usuário, né? A gente de tecnologia, a gente tem que aprender a entender a cabeça do usuário, né? Me incluo nisso. Você vê a possibilidade da existência de uma resistência por parte do usuário, por exemplo, em adoção nos projetos de IA generativa, de modo que talvez ele até sabote, né? Olha, eu vou fazer a busca errada aqui no campo porque eu quero mostrar que esse negócio não funciona, porque eu não acredito, porque isso aqui vai tomar meu emprego lá no call center. Tô trazendo várias óticas aqui para vocês dissertarem sobre, mas o ponto é resistência, né? Existe a resistência, existe o outro lado da resistência, né? Que talvez a empresa ela venha de uma escola que ela não acredita tanto, ela quer esperar o modelo ficar mais sólido, ela quer exercitar mais cases, ela quer fazer mais benchmarks antes de dar o primeiro passo, né? Então acho que existem os dois lados dessa moeda, né? Então, assim, o do usuário que está ali sabotando, criando uma resistência, dizendo que não, eu não quero de uma liderança que talvez seja mais old school e, não sei se é isso que eu quero, vamos seguir o meu procedimento aqui, eu já tenho script pré-definido, então deixa ele ler o script, né? Tá bom, assim, funciona, eu vou mexer no time que está mexendo, por quê? Né? Comenta um pouco disso para mim, Will, o que você acha? Eu acho que, assim, para mim, na minha visão, mais o medo do desconhecido, né? E o medo de mudança, né? O ser humano, por natureza, ele tende a se colocar sempre numa zona de conforto e não querer ali avançar, né? Para aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que, obviamente, tem toda essa questão que se fala de que a IA vai acabar com os empregos e que enfim, vai acabar com tudo. Acho que assim, a gente está passando efetivamente por uma revolução. Muito provavelmente, algumas posições devem acabar, mas outras vão crescer, né? Então, por exemplo, engenharia de prompt. Engenheiro de prompt era um cargo que até alguns anos atrás não existia. E hoje... 2 anos atrás nem se falava disso, nem né? se falava disso. E Já ensina na faculdade, né? E hoje é extremamente relevante, assim, engenharia de prompt é fundamental você ter ali, porque senão você não consegue, o modelo alucina, ele desvia da sua resposta. Então, é um cargo e uma posição ali que não necessariamente precisa ser técnico, né, Robson? Exato. A gente tem, por exemplo, jornalistas no time, pessoas formadas em letras, uma outra formação, por quê? Porque tem uma cabeça muito mais de como que essas palavras se conectam, como é que é a ordem de comunicação e de palavras. Então, a gente traz também esses elementos, né? Então, voltando na pergunta, eu acho que é muito mais o medo do desconhecido. Eu não sinto resistência do tipo, ou sabotagem, né? Eu não vejo essa sabotagem, mas muito mais tô desconfiado. Deixa eu ver se essa IA é boa mesmo, né? E fica ali testando para ver se ela é efetiva. Errou aqui, né? E aí, muitas vezes, a gente vai ver o conteúdo que não estava bem escrito, ele estava duplicado, questão dos dados, né? Mas é muito mais essa questão do que efetivamente ela vai dominar o mundo. E a gente prega muito de que e desenvolve as soluções lá muito como um copiloto, como um assistente que apoia ali o atendente ou a pessoa a resolver mais rápido ou a operacionalizar mais rápido temas repetitivos ou temas que ela ali perde muito tempo e não está usando criatividade efetivamente. Essa é o nosso ponto aqui, porque a IA generativa ela ainda está muito recente. Tem muita alucinação, a gente tem muita precaução de colocar ela em frente ao cliente diretamente. A gente sempre tem um humano no meio, de alguma forma, fazendo curadoria, dando feedback para a gente ajustar. Então, até agora, assim, a gente não tem a menor pretensão e assim a gente segue criando assistentes lá dentro, né? Agora com a questão dos agentes, isso vai evoluir mais ainda, né? Acho que não só
a grande maioria das indústrias, né? Então, só se fala nisso agora. Então, eu acho que eu vejo muito mais a gente usando a IA para economizar nosso tempo com atividades repetitivas e operacionais e liberando esse tempo para a gente ser criativo, né? Aí vai de cada um, efetivamente, usar esse tempo de uma maneira positiva, né? Para que você consiga evoluir. Mas eu tenho muito mais essa visão do que a visão, e de fato que a gente vê lá onde a gente está implementando, é mais essa desconfiança do que efetivamente uma sabotagem, resistência. Interessante. E Robson, o que você traz nessa ótica? Eu tenho uma visão parecida com a do Will, e o que eu acho, tá? Eu acho que a IA vai tirar o emprego das pessoas, né? Eu acho que é a melhor, é o que a gente mais é perguntado por quem não conhece, né? Quem não está no meio. E eu sempre digo que a IA não vai tirar o seu emprego, mas provavelmente alguém que saiba utilizar a IA pode tirar o seu emprego. Sim. Então, eu acho que é muito mais uma questão das pessoas estarem abertas você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um engenheiro de machine learning, você não precisa ser um cientista de dados, né? Mas o fato é que isso já está no nosso dia a dia, né? Meu filho de 11 anos, ele usa o ChatGPT lá para perguntar algumas coisinhas para a escola lá e tá tudo certo. E que bom que ele está fazendo isso. Mas o que eu vejo as pessoas tendem algumas vezes a ficar com a desconfiança do novo, como o Will comentou, mas a gente já passou por isso várias vezes, né, na história. Eu lembro quando eu era criança lá, meu pai falava que o ferramenteiro, né, nas indústrias era um cargo, né, super valorizado, etc. E naquela época estava se iniciando a época dos PCs e pouca gente sabia usar PC. O computador ia acabar com os empregos, né? Eu vejo que foram muitos e muitos empregos dado o avanço da tecnologia. Então eu acho que a força de trabalho, ela é natural que ela vá se modificando. A necessidade de conhecimento, ela vai se adaptando na linha do tempo. E acho que a gente tem que estar aberto para isso, porque quanto mais informação, né, conhecimento a gente vai colocando no nosso guarda-chuva ali, mais portas vão se abrindo, mais oportunidades nós vamos tendo. Então, eu vejo que é muito mais nessa linha que quem se posiciona contra ou fica nessa desconfiança é porque talvez não tenha ali uma disponibilidade ou vontade de estudar minimamente para saber que aquilo ali já está no dia a dia dela, né? Alguma coisa ou outra. Se você está com o seu celular no bolso, você está andando, você tem um Google lá Maps que está fazendo a rota de onde que você está passando. Isso aí está tudo guardado, né? Quando a gente abre um Waze, tem inteligência artificial embutida ali. Então, todos nós acabamos já utilizando a inteligência artificial em maior ou menor nível, e tem muita gente que não se dá conta disso. Então, eu acho que está muito mais nesse sentido. E o que eu convido a todos é justamente abra a cabeça e entenda como usar. Você não precisa saber criar IA, você não precisa saber ser o mega especialista ali. Você tem que estar aberto para usar isso no seu dia a dia, né? Você acha que a gente precisa desmistificar? Eu acho que essa palavra, você falou que você tem um filho de 11, eu tenho um de 13, e ele também faz os deveres escolares usando, vai lá, né, usando IA, uma colinha ele conversa ali. com a Alexa, né? Então, a nossa geração não teve isso. E você vê que uma pessoa hoje pode efetivamente programar usando o ChatGPT sem necessariamente saber daquela linguagem. Ter um mínimo de lógica e saber efetivamente fazer as perguntas certas, ela consegue desenvolver uma aplicação sem ter que contratar um desenvolvedor ou envolver uma empresa ou contratar uma plataforma, né? Então, assim, é um pouco disso, né? De você abrir um pouco a cabeça e falar assim, cara, eu consigo efetivamente fazer coisas que eu não conseguia fazer ou que eu dependia de outras pessoas e agora eu tenho liberdade para fazer sozinho aqui, né? Sim. Sabe um ponto interessante que eu me recordei aqui? Coisas de 2, 3 meses atrás, eu li uma matéria
que estava falando exatamente sobre a questão da engenharia de prompt, né? O que é engenharia de prompt, etc. E eu lembro de que o autor, eu não vou lembrar agora quem foi o autor, mas que estava ali, o posicionamento que ele estava colocando era com relação às pessoas já, né, os quarentões, os cinquentões, eu sou quarentão já, né? Mas que não estão conectados diretamente com a tecnologia, mas que geralmente são pessoas que tinham mais o hábito da leitura, mais o hábito, né, não imediatista, digamos assim, que a gente acaba tendo em gerações mais novas. E que essas pessoas tendiam a ser mais assertivas, digamos assim, de extrair melhores respostas, por exemplo, né, de um prompt, justamente pelo hábito da leitura que vem diminuindo nas últimas décadas, né? Então, isso traz aqui uma reflexão para mim, que a gente passa, inclusive, de repente, a começar a inserir pessoas que estavam, né, preocupadas em sair do mercado, em perder empregabilidade. Por quê? Porque elas têm um arsenal maior de vivência, de experiências que já tiveram, que se souberem utilizar da forma adequada para se expressar com a inteligência artificial, conseguem extrair melhores resultados do que quem não teve toda essa bagagem, sabe? Tentando definir o que você falou para mim, que é o que eu sempre falo também, eu concordo muito, pessoas que têm uma boa capacidade de redação e de interpretação de texto conseguem extrair o melhor e usar muito melhor a IA do que quem não. Porque é exatamente isso ali. No fim, é você conseguir tirar da sua cabeça e colocar em palavras aquilo que você quer. É saber fazer a pergunta, né? Você busca a resposta, mas você precisa saber fazer a pergunta, né? Somos todos quarentões aqui na mesa, então a gente tem aqui uma escola diferente, né? Uma forma de interpretar texto diferente. Nós já fomos muito perguntados na vida, né? Já perguntamos então, muito também, a gente aprendeu a fazer as perguntas também, né? Exatamente. Então, acho que esse é o ponto e muito interessante ouvir isso. Eu concordo com vocês também, né? E eu vejo muito a questão geracional, né? Do imediatismo, né? De querer uma resposta rápida, de abreviar, né? De não escrever ali a palavra corretamente, né? Como é que você vai ter acesso à informação adequada se você não perguntar adequadamente, né? Então, você tem que redigir o texto com qualidade para receber ali uma resposta com a mesma qualidade que você espera da sua redação. E se a gente pensar bem, né, Ivan? A gente está falando aqui da IA generativa, que tem essa questão, né, do processamento da linguagem natural mais fluida, mais avançada. Mas se a gente olhar para a questão da IA tradicional, digamos assim, ali também ela não era a decisora, né? Quando a gente cria não sei se vocês já leram aquele livro o Cientista Executivo, né, do Sandor, lá conta um pouco da história do iFood. Ali a gente vê exatamente o que eu quero exemplificar, que você pode ter um modelo que ele vai te dar probabilidade. Então, um modelo de crédito, a probabilidade desta pessoa aqui ser uma fraudadora ou não é de X%, né? Você tem uma margem de erro. Você que define o threshold. Né? Exato, né? O negócio, as pessoas, né, que cuidam daquilo ali, que vai aceitar ou não colocar aquela inteligência artificial em um produto ou em um modelo para assumir o risco, né? Falar, olha, eu assumo que esse modelo aqui vai ter X% e se aquela pessoa ali tiver 2% de probabilidade de ser uma fraudadora, eu não vou dar crédito para ela, eu vou seguir outro fluxo aqui. Ou seja, a tomada da decisão ainda envolve o conhecimento humano, né? Então, e seja isso para a inteligência artificial, né, tradicional, digamos assim. Para a Generative AI, ela é mais já subjetiva, é baseada em contexto, ela não é mais assertiva, né? E também não foi desenhada para isso, né? Interessante. E como é que você vê o custo disso, Will? Certamente existe um desafio, né?
nas instituições de, é caro implementar, eu preciso construir grandes equipes, eu preciso de inúmeras plataformas, né? Será que se paga? Né? São desafios de budget e orçamento, eles são constantes no nosso dia a dia, né? Mas pensando nos custos que estão embutidos ali, naqueles custos que são quase invisíveis, né? Ou intangíveis, talvez seja o melhor adjetivo. Como é que você vê esse lado, né? O que a gente ganha com isso? Então, eu acho, falando de custos, né? Você tem o custo de software, né? De você estar usando lá, por exemplo, o modelo da OpenAI ou Google, onde quer que seja. Então, você paga por isso. Então, você tem que ter uma engenharia de prompt muito boa para você otimizar o máximo possível ali a quantidade de tokens que você manda. Dependendo do caso de uso, você tem que ter uma latência muito baixa. O tempo de resposta não pode demorar. Então, no caso de call center, por exemplo, o operador está ali falando com o cliente, a resposta tem que vir rápida. Então, você está usando GPU. Então, tem esses custos, todo mundo já sabe. A NVIDIA está super valorizada por conta disso, né? Está todo mundo atrás de GPU, querendo infra para colocar ali os seus modelos e os casos de uso. De novo, eu volto naquela primeira questão. Eu acho que para de pé, se bem estruturado, né, e bem utilizado. E eu acho que tem alguns custos aí que, não, como você falou, não são muito bem claros e que estão efetivamente ali, que é o custo de desenvolvimento, obviamente, né? Muitas empresas optam por desenvolver suas aplicações internas justamente para proteger os seus dados, né? Então, imagina o quanto circula ali de conhecimento e que você poderia, no limite, treinar um modelo e vender isso, né? Então, as empresas acabam, para determinadas coisas, optando por desenvolver internamente. E tem o custo de curadoria, né? Então, é contínuo o esforço que a gente tem, né, e que eu acredito que a grande maioria das empresas tem, de ir ajustando o prompt, de ir ajustando a resposta, de ver se a resposta está adequada, qual que é a assertividade que é aquilo. Então, tem algumas técnicas, não só com humanos, né? A gente tem um time de curadoria que faz isso, mas a gente também tem outras técnicas que a gente faz isso de uma forma massiva e automática para mensurar ali se aquela resposta está sendo adequada e se ela não está sendo adequada, por quê? Se eu tenho que mexer no conteúdo ou naquele dado de origem, se eu tenho que melhorar a pergunta ou se realmente o prompt, né, não está adequado. Isso é relevante, porque no fim você tem lá o GPU, você gasta com o software, está funcionando, mas se você não tem esse ajuste contínuo, né, isso acaba se perdendo no meio do caminho. A gente vê ali algumas evoluções para testes automáticos, muitas coisas acontecendo, mas eu ainda vejo o humano ali tendo um esforço considerável para fazer essa continuidade ali do uso, né, desse caso de uso. Para mim, esse é um custo que eu não vejo ninguém falando, né? Não, eu vejo muita apresentação, que é o básico, o RAG, né? Todo mundo mostra o RAG, coloca os seus documentos aqui, agora também tem dados, você fala ali com os seus dados, etc. Mas assim, você tem ali um custo por trás de ensinar o modelo, dar exemplos de como ele deveria tratar aquele dado, de como ele deveria dar a resposta. E isso é contínuo, não adianta você fazer só uma vez e achar que ele vai funcionar para sempre, que não vai. Então, tem um esforço considerável que eu ainda acho que faz sentido, eu acho que para determinados casos é super relevante. Imagina, você está lendo um contrato de 50 páginas, então, por mais que tenha alucinações, você tenha que ficar fazendo ajustes, ainda assim é muito mais produtivo do que ter ali pessoas lendo, né? Imagina você tratar infinitas licitações, por exemplo, tudo texto, tudo com padrões de linguagens específicas, né? Então, eu ainda acho que vale a pena, mas você precisa ter esse esforço, porque senão, ao longo do tempo, isso se perde. Você colabora como, Robson? Eu vejo que... Eu volto lá no que a gente falou no começo, né? Que a gente tem que ver quais são os problemas e o valor que a gente quer gerar. O custo de Generative AI, ele é alto. Ele é alto se você quer fazer algo, né, nativo, digamos assim. Eu quero
eu quero contratar a OpenAI ou o Google, eu vou pagar por licenças lá, e suponhamos que eu tenho 4.000 usuários na empresa. Essa conta não fecha. Simplesmente o fato de você usar não fecha. Então, eu acho que o que tem que ter é um investimento em grandes empresas, numa equipe boa, que consiga te aparamentar ali na parte da infraestrutura dessa tecnologia para você poder extrair o melhor dela. Então, eu tenho exemplo de case onde temos mais de 4.000 pessoas utilizando a Generative AI em cima de uma infraestrutura que foi criada internamente, onde a gente pode trocar. Falar, olha, o custo para mim hoje do ChatGPT está menos vantajoso do que o do Google, e via parametrização por trás a gente troca o motor que a gente quer e utiliza token. Só de fazer essa construção e a gente não atrelar o usuário diretamente ao serviço, e sim fazer essa orquestração, onde a gente embute segurança, onde a gente embute, né, questões éticas, privacidade, etc., né, coloca os guardrails, a gente tem uma diferença de custo ali, mantendo equipe e utilização, comparado com, se eu fosse usar com o Google, na diferença de 5 vezes menos. Se eu fosse usar esse mesmo comparativo do que eu tenho hoje com o ChatGPT, essa diferença vai para quase 10 vezes menos. Então, só que você só consegue isso se você tem uma equipe técnica muito boa, que consiga entender, né, a parte arquitetural dessas ferramentas para extrair o melhor de cada uma ali em cada situação. E não entrar novamente no hype, né? Poxa, a gente poderia liberar para todo mundo para fazer análise de vídeo, análise de áudio, né? Text, transformar áudio em texto, né? Speech to text, etc. Mas faz sentido, né? A conta fecha, então eu acho que tem que ser explorado nesse sentido. Eu acho que o maior desafio está em empresas pequenas, né, que muitas vezes não têm nem a capacidade financeira para entrar em algo que já está pronto, digamos assim, e ao mesmo tempo não tem uma equipe, né, técnica ali de dados, de machine learning, de plataforma que consiga extrair o melhor ali, custo-benefício dessas tecnologias. Então, eu vejo dessa forma. Mas, no geral, eu acho que as grandes empresas elas acabam saindo na frente justamente por causa disso, né? Pela capacidade de investimento, porque aí a gente não enxerga como custo, você enxerga como um investimento, porque você não vai implementar as coisas antes de fazer uma análise dos prós e contras daquilo. Então você consegue ter profundidade de, né, projetar esse ROI e falar, não, vamos investir agora, né? Tá saindo X dinheiro, mas daqui tanto tempo essa conta se paga e vira lucro, né? Então eu vejo dessa forma, sabe? Sensacional. Nem parece que a gente está conversando aqui há quase 1 hora. Eu ficaria várias outras horas falando, mas é importante que a gente comece a se encaminhar para as nossas considerações finais aqui, né? E aí a pergunta para os dois, aí vocês podem ir no 2 ou 1 para ver, né? No par ou ímpar para ver quem que vai responder primeiro. Mas tragam ali as suas considerações, uma visão de expectativa versus realidade, o que vocês veem para o futuro, né? Jovem, estudiar, né? Faça jornalismo para aprender a conectar as palavras, né? Qual que é a diretriz assim, de cada um, pensando no que a gente tem hoje, né? Que é aqui o nosso Aziz, mas falando um pouco de 2B também. Essa foi profunda. Né? Profunda. Quer começar? Ou eu? Sair do script agora. Olha, eu acho que eu não vejo não usar mais a IA, né? Não caminho sem volta. É um caminho sem volta. Acho que assim, é igual para mim, né? Quando surgiu o Excel.
não tem como não usar mais o Excel, né? Eu, pelo menos que sou 40 também, nessa fase, Pois é, né? eu não consigo não usar. Então, é mais ou menos isso, né? Talvez para o meu pai, que é mais velho, é HP12C. É. Não consegue fazer conta que não seja numa Pro meu, que é um HP12C. pouquinho mais velho, ele faz no lápis. Então. Então, eu acho que a IA, principalmente a IA generativa, né? Porque como o Robson falou, ela está aqui desde 1950 e a gente está sendo impactado. Hoje, a gente está sendo mais protagonista. Ela está mais na nossa mão do que a gente sendo impactado pelas empresas, né? Então, eu acho que não tem como. A gente tem que usar, tem que explorar, né? Eu pego muito no ponto do responsible AI, né? Que eu acho que vale mais para as empresas, né? Do quanto você tá olhando para o ponto de vista de fairness, né? Do quanto ela está sendo justa ali, de não ter viés, né? Porque, de novo, ela foi treinada com dados de internet. E ali tem coisas boas, tem coisas ruins, né? E cabe a gente ali colocar os guardrails certos e testar ela de maneira extrema para evitar que ela faça coisas que a gente não queira, né? Que é essa parte de justiça, de vieses, de transparência, né? Então, que tipo de dados eu estou usando ali, né? Provavelmente no futuro a gente vai vir a ser regulado, né? Então, muito provavelmente a gente tem que estar preparado para isso, né? Que tipo de prompt eu estou usando? Então, acho que essa parte de responsible AI, eu acho que é um ponto importante e que eu acho que tem que estar cada vez mais fazendo parte das agendas das empresas. E o outro ponto é a sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma outra questão. A gente está usando GPU, o aquecimento global aí, energia sendo consumida, né? Então, acho que tem que ter uma responsabilidade de usar, sim, mas usar para casos que efetivamente gerem valor, né? Porque você, no fim, você está consumindo recursos ali do mundo, da natureza. De alguma forma, você precisa compensar isso, né? Tem muitas empresas compensando essa energia, mas eu acho que tem que ter também responsabilidade sobre aquilo que você está usando, né? Então, acho que esses são pontos que eu acho que né, e a gente ali passa a olhar com muita atenção daqui para frente. E para mim é um caminho de fato sem volta. A gente tem que cada vez mais explorar e usar mais esse recurso que está aí para a gente ser mais produtivo, inclusive, né? Fantástico. E o Robson? Eu vejo assim, né? O Will explorou bastante aqui, né, a visão, né, da empresa, né? Eu queria trazer aqui um ponto, puxando por que você comentou ali, né? Para quem tá começando, né? Quem está entrando na área. E eu acho que aqui, não só para quem quer ir para a área de AI, mas eu acho que com o olhar do mundo moderno mesmo, é a questão do lifelong learning. Eu acho que, independente se você quer ir para a área de IA, se você pretende ser um advogado, um médico, seja lá o que for, eu acho que você tem que começar a se familiarizar com isso e estar ávido por aprender, né? O fato é esse, né? Quem vai se dar bem profissionalmente no futuro são aqueles que estão abertos a aprender e têm interesse em aprender. Se você ficar estagnado, você vai ficar estagnado, né, em termos de estudo, você vai ficar estagnado em termos de carreira e de vida propriamente dita. E eu acho que assim, dê os primeiros passos, né? Eu vou dar exemplos bobos aqui, mas que você já pode começar a utilizar no seu dia a dia para ter esse contato primário. Vou dar um exemplo. Tempos atrás aqui, eu estava começando a estudar o mercado de leilões de imóveis. Poxa, tem aqueles editais enormes. Cara, é uma chatice ler aquilo. Eu fui lá, montei um promptzinho. Olha, analise o documento para mim, veja ali qual que são as condições de pagamento, se o imóvel tem alguma restrição ou não, ou seja, montei uma série de perguntas ali, coloco o documento, ele varre e já me dá a resposta. Eu vou sair de férias, poxa, eu tenho 20 dias de férias. Faça um roteiro, né? Faça um roteiro para mim, olha, eu quero ir viajar, eu quero fazer uma viagem de família de até 20 dias, eu quero dirigir no máximo 3, 4 horas por dia, fazer paradas e ficar 2 dias em cada cidade, e não quero gastar mais do que X reais por dia com hospedagem ou alimentação. Coloca isso lá no ChatGPT para você ver. Ele vai te trazer uma sugestão. Você tem que acreditar fielmente naquilo? Não.
mas ele já te dá Guia, né? um guia para você começar a ser mais produtivo nas coisas que você precisa fazer. É a mesma coisa, né? Se você- Resuma um livro. por Resuma um exemplo. livro, né? Um artigo, um advogado e assim por diante. Então, esteja aberto para utilizar e tenha consciência de que é necessário estudar. Seja lá a trilha que você queira fazer, tem que estudar. Sensacional. Gente, quero agradecer, obrigada pela noite, foi super agradável, tive inúmeros insights aqui, eu acho que a gente tem que continuar o nosso papo, super descontraído, pena que foi rápido. Mas eu vou chamar o Renato aqui para ele fazer o fechamento. Obrigado a você que assistiu a gente, que acompanha o canal. E vamos lá, aguardem os próximos People Talks. People, chegamos aqui nesse final desse excelente, fantástico episódio de IA. Foi fantástico. Muito obrigado, Will, por participar. Muito obrigado, Robson, pela participação. Foi fantástico. Neiva, você arrasou. Fantástico. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado e teremos o próximo. E você já fica um convite também, se vocês quiserem moderar o painel, à vontade. Muito obrigado, gente, e até o próximo.